Opa galera, aqui quem fala é o Black Reaper para gravar mais um vídeo depois de 2 semanas sem vídeo. Bom, desculpa a demora aí pelo tempo que eu fiquei sumido aí, porque eu tava pegando gripe de novo recentemente. Eu tô pegando gripe muito fácil, mas tô melhor agora. Eu podia ter voltado uns 3 dias antes, sim, mas tava com preguiça. Mas bom, hoje a gente vai falar de um novo personagem que chegou pro jogo, que é o Uta de Carnaval, sendo o primeiro personagem sem organização de Carnaval a vir pro jogo, pelo que eu vi. Não sei se teve um antes, mas provavelmente ele é o único personagem de Carnaval que veio pro jogo sem organização. Eu vou falar desse design desse Uta. Sinceramente, gente, esse design desse Uta não me deixou muito feliz, dois. Parece aquele tiozinho de bar, sabe? Então, pra mim parece isso, na minha opinião, mas... Bom, é o estilo do Uta antigamente, comparado esse Uta com esse daqui, mano. Cadê o Uta que eu tô falando? Pô, se for comparar esse Uta com esse aqui... Eu sinceramente prefiro o design desse aqui, mano. Eu sei que não é pra ser muito bonito o Uta, mas, né? Ficou meio... Eu não gostei muito do design dele, não. Bom, desculpa se vocês estão ouvindo de fundo aí um cachorro latindo, que o cachorro do vizinho aqui não para de latir. Tá? Primeira coisa que vamos falar sobre ele é as passivas dele, depois vou falar das estrelas. Monitor. No início do turno aliado, aplica um efeito de monitor a todos os inimigos limitado a 3. Quando um alvo inimigo com monitor usa uma habilidade ativa, causa imediatamente um ataque extra, causando um dano de empalamento equivalente a 180% do ataque e aumenta o próprio PV máximo em 8% por um turno. Monitor, ao receber dano, sofre um dano adicional equivalente a 40% do ataque do aplicador do monitor por 2 turnos. Empalamento causa dano que ignora a defesa do alvo. O Uta é um personagem sem organização de carnaval, bem bom. A primeira coisa dele que eu vi já é bom. Que já vem desbloqueada sem você pegar uma cópia do personagem. Agora vamos ver ele com uma estrela efeito. Investida. No início da batalha, concede esse mesmo efeito investida ultra. Aumenta seus dados relacionados ao ataque em 15%. Aumenta o dano causado por habilidade não ativa em 20%. Se houver outro personagem sem organização no time, aumenta todos os dados básicos do time em 5%. E dados relacionados ao PV em 5%. Esse efeito é duplicado para si. Investida alta, ao usar uma habilidade ativa, libera um ataque extra imediato ao alvo. Esse ataque extra concede um alvo efeito monitor, causando 180% de dano do ataque como dano e reduzindo o PV máximo do alvo em 2% por turno. PV máximo reduzido do alvo é adicionado seu próprio PV máximo até 18% do próprio PV máximo básico. Imunidade Agora vamos falar o estrela que eu recomendo você pôr. Galera, 3 estrelas ou 2. Sinceramente, 2 ou 3 estrelas. O Uta é sem investigação de elemento psíquico. Tem um PC ótimo. E ele comba com personagens do Link sem organização. Então ele comba com todos esses daqui. Claro que ele também pode combar também com Anteiko, na minha opinião. Eu acho que ele comba um pouquinho com Anteiko. Não tudo, mas um pouco. Então eu recomendo ele 3 ou 2 estrelas. Bom, agora nas células não tem muito o que falar. Uma célula com... Esse Uta, na minha opinião, o ataque dele já é bom. Eu recomendo pôr uma célula de defesa e com uns efeitos tipo esses daqui. Só que aí fica da sua opinião, porque a escolha é sua, não minha. Então meio que é. Tava pensando em tirar essa sala de classificação 100 pra pôr aqui no meu Yamori ou no meu Ayato. Aqui, mas deixa. Mas eu falo que o Uta é um bom personagem, assim. Pra se jogar sem organização e combar um pouco anteico. E é isso que eu falo dele. E como vocês puderam ver pela thumb do vídeo, eu não ia falar só do Uta pra compressar o tempo que eu fiquei sumido. Eu vou falar de mais de um personagem.
Então, pra compensar esse tempo todo que eu fiquei sumido, eu vou falar tanto desse Uta quanto dos outros dois personagens que vieram pro jogo. Tanto essa touca quanto do novo Ganek. Então Bom, vamos falar primeiro dessa touca. Ela dá identificação Teiko, sendo elemento de habilidade com certas vantagens contra os outros elementos, tendo um ataque bom, uma defesa mais ou menos e o PC bom. Vamos agora ver as habilidades dela, para ver como é que é. Eu tô pobre de recursos, fiquei um tempinho sem jogar o jogo. Tô pobre aqui de coisa. Deixa eu ver. Põe ela aqui pro LR já de uma vez, que aí vai. Tá no RL, agora vamos falar sobre as passivas e habilidade ativa dela, se ela tiver. Dano reforçado. Reforço também se aplica. No início da batalha, concede a todos os aliados e um efeito de paixão. No início do turno aliado, concede uma animação a todos os aliados com limite de 3 acúmulos. Paixão aumenta o dano causado em 8% e os dados relacionados ao PV em 8%. Animação, ataque mais 4%. Ataque adicional, quando um aliado causa dano, concede assim um efeito estímulo, com limite de 4 acúmulos. Ao atingir o limite de acúmulo, estímulo, realiza o ataque extra imediato a todos os inimigos, causando 120% do ataque como dano de golpe bruto. Se houver apenas um alvo no inimigo, o coeficiente desse ataque extra aumenta em 50% após o ataque extra, removendo todos os acúmulos de estímulo. Estímulo, ataque mais 3%, golpe causa dano que ignora a defesa e bloqueio do alvo. Reforço do dado básico, aumenta o dado básico de todos os aliados em 2%. No início da batalha, concede a todos os aliados o efeito inteireza. Quando um aliado morre, reduz o ataque de todos os inimigos 8% por um turno. Bom, eu vou falar aqui sobre a Touka. Eu achei ela um personagem bom, porque na minha outra conta do Tokyo Ghoul, que é a minha secundária que eu criei no servidor 440, que eu tô jogando de Anteiko, eu gostei bastante de jogar com ela. Tanto ela quanto o Ganeki, que eu vou falar daqui a pouco. Então eu vou recomendar as estrelas aqui pra ela. 4 ou 3 estrelas, caso você queira esse último efeito aqui, você pode pôr 4 estrelas, mas eu recomendo 3 ou 4. Então eu recomendo esses efeitos. As salas não tem muito o que falar, eu recomendo pôr um pouquinho a sala que tem a defesa, porque como podemos ver ela tem bastante ataque, mas não tanta defesa. Então eu recomendo. Agora vamos ver os efeitos da habilidade de carta dela. Causa dano de lâmina igual a 275 de ataque a todos os inimigos. Lâmina aumenta uma taxa de crítico para cada 2% de PV perdido do alvo. Gente, é um personagem que comba bastante com Anteiko. Eu vi isso jogando com ela na minha outra conta do Tokyo Ghoul. Break the Chains, que é a minha secundária que eu tô jogando de Anteiko no 440. Então eu gostei bastante de jogar com ela. Quem for Anteiko vai adorar bastante. Porque ela é um personagem bem bom assim, na minha opinião. É um ótimo personagem para se jogar. Se você for o time Anteiko, claro que ela comba também com sem organização, que é o Uta lá. Tanto o Uta de manto da Algiri quanto esse Uta de carnaval que veio. Agora vamos falar do novo Ganek. Também que chegou pro jogo. Ele sendo um personagem também do Link de Anteiko, tendo o atributo de força, tendo PC até que bom, ataque bom também e defesa mais ou menos também. Sendo um personagem ótimo, eu gostei também bastante dele e agora vamos falar sobre os efeitos. Firme, para cada personagem aliado do Anteiko no campo, aumenta todos os dados básicos do time em 3% até o máximo de 12. No início da batalha, concede assim um efeito firme por 2 turnos e aos personagens de Anteiko, o efeito esforço, se todos os aliados do time forem Anteiko, concede adicionalmente o efeito obstrução a si. Firme, aumenta os dados relacionados ao PV em 15%, os dados relacionados à defesa em 10%, além de entrar em postura de provocação direta, acionando os ataques para si. Durante o
O firme é imune a debuffs e efeitos de weak. Esforço aumenta os dados básicos relacionados aos ataques em 5% a cada 5% de PV atual perdido. O ataque adicional aumenta em 2% até um máximo de 12%. Destruição a cada 4% de redução no PV atual, aumenta o def, chance de bloqueio e 1% até um máximo de 15%. Provocação atrai todos os ataques para você. Essa primeira passiva já dá pra falar bastante, é um ótimo personagem, não tem muito o que falar. Ele comba muito com o Timentei, isso que eu gostei. Pugnais, no início do turno, se não tiver o efeito Pugnais, concede assim o efeito de Pugnis. Até 4 acúmulos, ao receber dano de uma habilidade ativa, converte um Pugnis em um declínio. E aplica um ataque até 4 acúmulos. Pugni aumenta a taxa de per em 4% e dano causado em 5%. Declínio reduz todos os dados em 12%. Ataque extra no início do turno aliado, se o PV estiver abaixo de 50%, causa imediatamente dano de ultra preventivo equivalente a 180% do ataque ao personagem inimigo com maior ataque. Antes da sua própria morte, causa imediatamente dano de ultra golpes equivalente a 300% do ataque a um personagem inimigo com maior ataque. É um personagem muito bom, eu recomendo 4 estrelas para ele. 4 estrelas para esse Ganek, porque sinceramente ele é um personagem muito bom e versátil de se jogar, então sim, eu recomendo 4 estrelas para ele. As salas dele também recomendo uma sala que dá uma defesa, roubo de vida. Todos os Ganek têm essa coisa de vampirismo, então não coisa. Eu recomendo também um pouquinho de dano crítico, uma taxa de per, dano crítico e ataque. E um efeito que buffe o ataquezinho do time, ou do C mesmo. Então sim, ele é um personagem ótimo com esse potencial. Com as células dá pra ver que o ataque dele vai pra 4.674, defesa 2.950, PV 64.400. É um personagem muito bom. Ele e a Touka e o Uta foram um personagem muito bom dessa atualização do Tokyo Go Break the Chains, que trouxe esse novo Uta, Touka e esse Ganeki. Falando nisso, amanhã, pra deixar avisado, amanhã vai ter um vídeo fazendo review desse Ganek aqui. O Ganek de traje de combate, porque eu ainda não fiz o review e o guia dele. Então, como eu tava querendo fazer o review dele e o guia dele faz tempo, já vou aproveitar para fazer o review hoje e postar o vídeo amanhã. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo falando sobre esses 3 novos personagens que vieram pro jogo. Até mais e fui!